Considerado uma das maiores revelações quando surgiu em 1965, o cantor, músico e compositor Taiguara reedicionaria seu trabalho anos mais tarde, quando buscava uma nova sonoridade para sua música. Lançado em 1976, Imira, Taíra e Pi é visto como um dos grandes discos da música brasileira até hoje. Nesse programa, o Som do Vinil investiga fatos e acontecimentos da carreira de Taiguara e também da produção deste álbum. Imira, Taíra e Pi, primeira cena na cena do beijo de Ararendi, chegou o ponto de florescer. Em luz, Imira brilha. No momento em que a música brasileira estava se tornando política, estava se politizando, na segunda metade dos anos 60, o seu pai foi lançado como um grande cantor e na capa dele vem algumas palavras de companheiros de geração, do Lobo, por exemplo, dizendo que o Taiguara é o grande cantor daquela geração. Então ele se lança como grande cantor, tem algumas músicas românticas, outras não, mas enfim. E no momento que, depois de tanta repressão, de tanta censura, a música brasileira tenta dar uma relaxada, aí ele faz exatamente o movimento contrário, né? Ele vai se tornando cada vez mais político, e aí começa uma nova etapa da carreira dele, né? Em primeiro lugar, meu pai estava estudando Direito. E meu avô, inclusive, o Birajara, né, que é bandoneonista, lutou muito com meu pai para que ele não saísse da faculdade de Direito. Ele queria que ele tivesse, né, ele não queria a vida de músico para o filho. O seu avô, Meu avô. que era músico. Sim, que era músico. Já tinha sofrido na pele também as dificuldades da profissão. Isso, não queria, eles brigaram muito nessa época. E meu pai tomou gosto e acabou por abandonar a faculdade. Então, o que eu acho que acontece ali é que era tudo muito novo. E ele realmente tinha aquele vozeirão, né? Novo na música, sabe? Tudo maravilhoso, tudo acontecendo muito rápido. Ele cantava o que era entregue. Você é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Como é que se deu a transformação do Taiguara, Patrícia, de um cantor de sucessos, às vezes românticos, né, passando pelos festivais e fazendo, ano a ano, discos mais politizados? Ele sempre foi muito livre, e muito sanguíneo, né, ao mesmo tempo. Ele é quase exagerado, né, no jeito de cantar, aqueles arranjos super elaborados, e as canções têm letras imensas, né, é tudo superlativo. E eu acho que ele era um cara muito permeável ao que estava acontecendo em torno dele. E aquilo vai se refletindo na obra cada vez mais. Então, eu acho que essa coisa dessa transformação, na verdade, ele foi sendo empurrado para isso. Eu acho que chega um momento onde ele começa a abrir os olhos, que passa toda aquela, ai, maravilha, música, não, peraí, agora eu tenho que questionar algumas coisas. E quanto mais a censura começa a apertar, mais ele começa a ir para a esquerda. E o nome dele quer dizer, em tupi, livre ou não escravo. Quer dizer, eu acho que tem uma coisa bacana na trajetória dele, na postura dele, que faz jus ao nome, né? Não sei se ele veio imbuído disso ou se depois ele se deu conta, enfim. Janes, o livro que você fez acabou de chegar nas minhas mãos. Eu queria que você explicasse. É uma biografia? Não é uma biografia? O que é esse livro aqui que está na minha mão? Os Outubros de Taiguara. Na verdade, é um livro-reportagem mais do que uma biografia. Também tem aspectos biográficos, claro, mas, na verdade, a gente focou esse trabalho na questão da censura. O quanto a censura prejudicou o trabalho de um grande artista que foi Taiguara. Foi feito com base em pesquisas. Existem algumas teses acadêmicas que foram feitas sobre Taiguara, porque realmente o caso dele de censura foi único, assim. O Taiguara foi certamente o mais censurado de todos. A gente encontrou 140 letras de músicas depositadas lá no Arquivo Nacional que haviam passado pela censura, mas isso certamente não é tudo, porque o Taiguara fez tanta música que
Teve muita coisa que nem passou pelo DCDP. Depois a gente encontrou em anotações dele manuscritas, tinha letras que nunca tinham passado pela censura. Algumas também ele nem chegou a gravar. 48 foram vetadas, isso no período entre 1970 e 1974. Carne e osso, em 71 que os problemas realmente começam com a censura. Composição A Ilha, que ele fez para Cuba. É um marco, você acha, ali? É um marco. A censura começa... A censura realmente abriu os olhos. Fazer marcação Opa, em cima Taiguara, do seu pai. É. E ele conta, né, inclusive num dos vídeos que eu coloquei no YouTube, que a perseguição com a Dona Marina era a censora que perseguia muito ele, ela dizia, mas meu filho, por que você está se metendo com essas coisas? A juventude gosta tanto de você, você é um compositor romântico. Mas estava lá a coroa às avessas da Dona Marina, me dizendo que era admiradora, né? Coçando seu queixinho, dizendo, Taiguara, você é um compositor romântico. Por que você está se metendo com essas coisas, meu filho? A juventude gosta tanto de você. Devagarinho ela ia me dando umas dicas, né? Ela me dizia que um cantor popular, chamado Lamé pela esquerda e subversivo pela direita, não tinha o direito de se meter com a realidade do seu próprio país. Certamente você deve ter encontrado pareceres dos censores que são interessantes de ler hoje, né? Porque grande parte das pessoas que está aqui não tem a menor ideia do que foi a censura nos anos 70. Né? O que os censores não gostavam nas músicas dele? Política eles não gostavam, mas não era só política. Era sexo, era as drogas. Muitas vezes os censores vetavam e chamavam o artista para ir lá se explicar. Então, nesse caso, ele foi e falou assim, e se eu trocar a palavra polícia pelo, já que eu estou, né, é Nova York e tal, eu estou me referindo à polícia americana, e se eu trocar por polícia? Diz que a censora virou para trás, perguntou pro chefe, o que você acha? Trocar em vez de polícia, polícia. Tudo bem, ok. Então ele deu uma driblada assim no censor, né? Eles não gostaram dessa letra, não me queixo do meu fado, não se eu quiser me deixem sair. Aí eles vetaram essa música e escreveram, o censor, né? Os incomodados que se mudem, pois as portas do nosso Brasil sempre estiveram abertas para sair aos indesejáveis. À frente o oceano, atrás o meu país. À frente outro destino, atrás minha raiz. Bonito isso, né? E, bom, essa música foi vetada e o censor disse o seguinte, a insatisfação não condiz mais com a situação privilegiada do nosso país e o dia da vitória nosso Brasil alcançou há muito tempo. Quando eu comecei a ouvir Taiguara, eu não entendia muito bem o que ele estava querendo dizer. Sempre achei um cara muito existencialista, né? Mas ao mesmo tempo, cheio de onda, assim, mas ao mesmo tempo sempre tinha redenção pelo amor, né? Às vezes pelo sexo. Era muito, para mim, as primeiras impressões de Taiguara foram sempre muito sensuais. E eu ainda criança, achava que ele era proibido por isso. Tem uma música, eles mandaram cortar a palavra bolinar. Ridículo, né? Assim, porque a censura não era só política. Não, não era. Era comportamental também. Né? Moral e bons costumes. Sim. Teve muita música vetada por causa disso, por causa dessa sensualidade. Então você fica pensando, poxa, matou um artista, né? A criatividade não pode se submeter a moral e bons costumes. A avaliação nenhuma. A avaliação nenhuma, pelo amor de Deus, né? Flor, teu corpo uma rosa, teu corpo na moda, teu corpo namora. Como é que o Taiguara chegou nessa situação de ser tão perseguido pela ditadura? Foi só realmente o conteúdo das letras, das músicas que ele fazia, ou teve algum tipo de opinião que foi dita em algum lugar, que os olhos da censura focaram nele diretamente e perseguiram? O que dá para perceber
em relação, assim, comparado com outros músicos, é que ele se expôs muito mais do que todo mundo. Ele tinha um discurso ácido que ele não abria mão. E ele sofreu também um terrorismo psicológico, sabe? Tortura, perdão. Me perguntam muito se seu pai sofreu tortura. Física não, mas a tortura psicológica de, sabe, telefonemas, notinhas, a ameaça de sequestro Existiu dos filhos. isso muito? Muito, muito. Nós, inclusive, descobrimos que o telefone dele era grampeado, né? Na fase de pesquisa do livro, eles descobriram o SNI. Tem, assim, uns 20 registros ali que nós conseguimos identificar. Identificar Por quê? de E grampo datas telefônico. de grampo, isso. E engraçado, né? Porque ele sempre disse isso. Ele não está aqui, né, hoje, para saber que nós fizemos, de fato, essa descoberta que ele estava certo o tempo todo. Ele estava sendo muito mais perseguido do que outros companheiros, né, que já não batiam tão de frente com a censura, vamos dizer. Em 1963, quando ele casou com minha mãe, meu tio se lembra que eles foram... Ele estava levando o piano de cauda também para Londres, então eles estavam embarcando no porto. E meu tio se lembra disso, a família inteira foi se despedir. E ele já era tão perseguido, eles estavam sendo acompanhados por 2 generais. E um deles, ele diz, embora... eu esteja aqui com esse propósito, queria te dizer que eu sou muito seu fã e fico feliz de você estar saindo por si, porque nossas ordens eram de, eventualmente, lhe matar. Aí ele sai, vai para Londres, inclusive grava um disco lá chamado Let the Children Hear the Music. E por motivos de força maior, quando esse disco está nas mixagens finais, eles recebem ordens de destruir o trabalho. A censura descobriu que ele estava gravando um trabalho, fazendo críticas ao governo brasileiro também, embora fosse em inglês. 80% do disco era em inglês. Pressão foi colocada aqui no Brasil, na gravadora, para que eles dessem ordens, para que o trabalho não fosse... destruir o trabalho. Que o trabalho não fosse terminado. Então, quando nós falamos, né, em termos de quantas canções foram censuradas, agora, não tem como levar em consideração, porque isso não é algo que recebeu um veto aqui em Brasília, mas também é todo um trabalho, né? São cerca de 14 faixas que foram também censuradas. Que fim levaram esses tapes, essas fitas? Você descobriu? Olha, essas fitas é algo que eu corri atrás por muitos anos. Bati em Imagino, muita né? porta em Londres e consegui resgatar esse trabalho, assim. Ele é provavelmente Você recuperou algo... essas Consegui gravações. recuperar essas gravações. Esse é o lugar de você O disco revelar perdido isso. de Londres. Se em algum lugar do mundo existe gente que é destino, o encontro é lindo por ser simplesmente encontro. Por que ele decidiu voltar para o Brasil? Não estava bom lá? O que aconteceu? Eu acredito que o motivo pelo qual ele teve esse aval da gravadora de fazer o disco dos sonhos dele, convidar quem ele quisesse, não é normal? Numa superprodução para aquela época, 80 músicos e o naipe dos músicos, né? Uma união de talentos poucas vezes vista na história da MPB. Eu acredito que isso foi, de certa forma, para abafar o ocorrido em Londres, sabe? Para apaziguar. Não, Taiguara, esquece esse episódio do Let the Children, vem para cá, a gente vai te permitir fazer o disco dos seus sonhos. Você faz o que você quiser, chama quem você quiser, tempo de estúdio que você quiser. E o fruto final, graças a Deus, né, é o Emília Tairipi, um trabalho realmente primoroso. E na volta desse exílio, ele grava o Emília Taira e Pi, que hoje é considerado um dos discos mais experimentais daquele período dos artistas de música popular brasileira da Odeon. Né? Experimentais e modernos até hoje. Você concorda com isso? Eu concordo completamente. Aí estava a nata da vanguarda instrumental, né? Nivaldo Ornelas, Wagner Tiso, Hermeto Pascoal. É um disco de altíssimo nível. Você pensa em excelência musical do período, assim, está todo mundo aí, né?
Os caras são bons demais. E o próprio Taiguara cantando maravilhosamente bem. O Taiguara, para mim, tem uma coisa maluca, que ele parece um cantor antigo com uma pose rock and roll. Uma pose meio, sabe? Pode ser. Anos Pode 70. ser. Mas, na verdade, ele vai lá e aí ele canta abrindo, ele canta longo, ele canta esticando a nota. Ele faz essas canções densas, né? E esse disco É um disco denso, você acabou de dizer. É bastante denso. não foge a isso, está totalmente aí dentro essa personalidade dele, né? Sonhada terra das palmeiras, onde andará Deus sabiá. Os arranjos são de seu pai e de Hermeto Pascoal. Correto. Hermeto, inclusive, foi morar lá em casa por um mês, quando eles começaram a fazer o trabalho. E Isso é a cara do Hermeto também. né? já foi um malicuia. Aquele mergulho. Mergulho total. Como é que ele conseguiu aprovar essas músicas? Como é que elas passaram na censura e o disco chegou a ser lançado? Ele decidiu tentar passar com um pseudônimo e imaginou que isso não seria o bastante para as 3 canções mais políticas, que são Terra das Palmeiras, Situação e Público. Ele registrou essas 3 canções, minha mãe concordou que fossem registradas no nome dela e elas passaram como Geisa Gomes Chalar da Silva e as demais como só Chalar da Silva. A impressão que eu tenho é que ele tentava, com essa sofisticação toda, passar a mensagem que talvez não caísse a ficha para os militares, não caísse a ficha para os censores, entende? É tanta sofisticação, é tanta coisa em cima daquilo que talvez, quem sabe, vai. Veja que esse disco, até o nome é difícil, né? Quando ele finalmente lança o Emílio Tairipi e cai na boca do público, a notícia se espalha muito rápido, né? Aí eu acho que a censura nota, caramba, o erro, né? Deixamos passar escorreu pelas nossas mãos um disco do Taiguara, como assim? E mandaram retirar de todas as lojas. Tem informações que em muitos lugares ele foi retirado em 24 horas, foi quase que imediato. Mas no Brasil inteiro o recolhimento durou só 72 horas, eles já haviam recolhido de todas as lojas de disco. E os Emílio Tairipis que sobraram por aí, foi questão de um dono de loja de disco ligar para o outro e avisar, a Polícia Federal acabou de passar aqui, recolheu todos os discos do Taiguara, se você quer ficar com eles, guarda. Não adianta não, a situação já está fora das suas mãos. Pela segunda vez, o disco que ele queria fazer, aconteceu essa intervenção absurda, inaceitável do governo militar. Como é que ele ficou? Muito decepcionado. Tanto que ele parte para um segundo exílio. E esse eu diria que é mais um autoexílio. Decepção, né, disso tudo ter acontecido, ter colocado tanta esperança em poder ter liberdade mais uma vez, né, fazer seu trabalho de forma digna. Aí os discos foram recolhidos, o show foi cancelado em menos de 24 horas do espetáculo. E ele parte para um segundo exílio e também para essa eterna busca de sabedoria, busca das raízes. Dessa vez ele vai à África. E acabou indo para a Tanzânia. Morou em vários lugares, aliás. Passou um tempo na França, passou um tempo na Espanha. Aí ele faz jornalismo por um ano na Tanzânia. Escreve um livro lá que, se Deus quiser, nós iremos lançar no futuro. Nas suas pesquisas, assim, você consegue perceber que toda essa perseguição que o Taiguara sofreu por parte da ditadura, da censura, isso criou um ressentimento profundo na alma dele, você acha? Quando o Taiguara volta a cantar nos anos 80, com o Canções de Amor e Liberdade, ele está ainda muito revoltado, isso transparece nas letras. Ele já tem menos músicas censuradas por esse formato teve umas 3 que ele conseguiu liberar, mas aí ele já, 10 anos fora. Não podia tocar nada dele. O disco dele, os antigos,
antigos. Os últimos que ele tinha feito, vetados, recolhidos, sumiram, ele sumiu e começou a cair em esquecimento do público. Você ser impedido de fazer aquilo que o teu íntimo pede para fazer, né, que é o chamado da música, isso deve matar uma pessoa, realmente. O cara ser proibido, né, ser censurado, você faz um disco maravilhoso desse, 2 dias depois tá fora de circulação. É recolhido. É péssimo, é um troço que realmente te deixa doente. Ele foi muito prejudicado, quer dizer, no momento que ele estava mais criativo, que foi esse 70 a 74, onde ele estava mais produtivo, eu acho que meio que começaram a matar ele ali, entendeu? E Mira, muita gente hoje se pergunta por que demorou tanto tempo para que a obra do Taiguara tivesse um trabalho de curadoria, para que ela saísse das prateleiras e dos porões, dos acervos das gravadoras e voltasse para o mercado, para que as pessoas possam entrar em contato, conhecer e reviver a obra do seu pai. Talvez pelo fato de que são 3 famílias, né? São 3 casamentos, havia muito material espalhado. Nós já havíamos entrado em contato com gravadoras, perguntando sobre discos fora de catálogo, o que poderia ser feito. Me parece que havia um grande descaso em relação a, não só a obra dele, mas, né, a boa música, infelizmente. Eu diria que a música em geral. A música em geral. Brasileira, infelizmente isso acontece. Nós tentamos, mas realmente conseguir se organizar e juntar todo o material e levar para uma gravadora é a primeira vez que nós conseguimos mesmo. O processo levou alguns anos. E agora tem essa coletânea, o Ele Vive, que, tá aqui também, que foi um trabalho artesanal assim, do pessoal lá da Quarupi, com o Pedro Baldança, que organizou uma oportunidade de resgatar um cantor muito importante e que tem aí uma mensagem de amor, de liberdade, de política regional, enfim, muito rico o trabalho do Taiguara. O que a gente pode falar desse disco hoje, Patrícia? É um disco que deve fazer parte da discoteca básica de todo mundo que gosta de música brasileira e se interessa por conhecer os caminhos da música brasileira. Eu quero sim, eu quero coisas novas, mas o que eu procuro mesmo são mais vidas. Mas eu acho que o trabalho que a família está fazendo e que a Quarupi também está fazendo é fundamental para que a ditadura não vença finalmente o trabalho do seu pai. Eu era contactada constantemente, pessoas que achavam um absurdo não conseguir adquirir esse trabalho tantos anos depois, em tempos de liberdade. E quando ele foi finalmente lançado no Japão, exclusivamente no Japão, aí realmente se tornou um real absurdo. A ideia da campanha nasceu daí, dessas conversas com fãs, com conhecedores da obra. Passei meses e meses construindo o site e consegui obter cerca de 60 mil assinaturas. Uma vitória, né? E hoje em dia, graças a Deus, nós temos aí o disco nas prateleiras brasileiras, como devia ser. Nessa entrevista, hoje, o Taiguara faz aniversário. É um dia muito simbólico. Quantos anos ele faria hoje? Ele faria 69 anos hoje. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você. E continue na curadoria da obra do seu pai. Obrigada. Ibirataírepe, primeira cena na cena do beijo de Ararendi, chegou o de florescer. Emerge em luz e mira brilha no ar, coro vermelho e azul por sobre o virgem rosar. É rosa, gente, é razão, é rosa umbilical, Juquira, sal, criação, potira, flor animal.